Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. O estudo de hoje, Primeiro aliança, tá? Estudos maravilhosos, lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Foi o que nós fizemos ontem. E hoje, primeiro aliança. Vamos entender de acordo com a palavra de Deus, amém? Vamos lá, vamos orar. Agradecer ao Senhor por mais um dia. Juntos, em nome de Jesus. Grandioso Senhor, nós te agradecemos muito pela tua misericórdia e pela tua bondade conosco. Perdão pelos nossos pecados, Senhor, cometidos já no dia de hoje, pensados e cometidos. Afasta de nós o inimigo, toma conta do nosso coração. Nos dá força, Senhor, neste momento, para entender as tuas santas palavras, com o poder do Espírito Santo. Ajuda a mim e meus irmãos, abrindo nossa mente, os nossos olhos, para enxergar além do Rio Jordão, a terra prometida que o Senhor tem preparado para nós. Te agradecemos por esse estudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Primeiro aliança. Livro de Josué, capítulo 5, versículo 1, está assim, ó. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitava desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que se estavam em pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passaram, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor, versículo 2, a Josué, faze faca de pedreira, de pedras, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel, aqueles que eram da geração nova, que não era circuncidado. Então ele mandou fazer isso, E aí, então Josué fez-se facas de pedreira, de pedra, e circuncidou os filhos de Israel em Gebiarte, e Aralote. Foi Gebiarte e Alarote. Foi esta a razão porque Josué, os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nasceram do deserto, ali na travessia do deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Ou seja, a geração nova não era circuncidada ainda, tá? Muito bem, nós lemos aqui até o 5, nós podemos ler até o 7, já estamos aqui mesmo? Porque ele fala, versículo 6, 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que se acabara toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhe havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, terra que manava leite e mel. Aquele povo antigo morreu. Muitos que não obedeceram a Deus também. Agora são geração novas. São 40 anos, queridos? Andando no deserto. Foi nascendo filhos e filhas. A geração do Senhor foi crescendo. Tá? Versículo 7, porém, em seu lugar, pôs os filhos a Josué, circuncidou, porquanto estavam incircunciosos, porque aos não circuncidaram no caminho. Tá bom? Então deu para entender bem. Aqui Josué capítulo 5, do 1 ao 7. Porque o Senhor ordenou a Josué que circuncidasse. Por quê?
A segunda geração de Israel foi falada aqui, naquele momento específico da conquista de Canaã. Por quê? Deus mandou fazer isso. Toda aquela multidão que saiu lá do Egito já saiu circuncidado, tá? Mas todos aqueles que nasceram durante os 40 anos na travessia do deserto não tinham sido circuncidados. Então Josué decidiu, escutar a voz de Deus, fazer do jeito que Deus mandou. Nesses versos aqui, irmãos, está a explicação por que Josué teve que fazer a circuncisão, tá? Antes da guerra e da batalha, tá? A segunda geração não era circuncidada. Ponto final. Após, a exploração, dos pais, ao relato dos países, desculpa, após a exploração dos países, o relato encorajador aqui dos espias, que nós podemos falar, então a travessia ali miraculosa também do Jordão, nós podemos falar, poderia, esperávamos, um ataque imediato ao inimigo. No entanto, havia algo que tinha que ser mais importante, tá? Do que a conquista militar e a aliança com Israel, com Deus. Qual era a importância mais importante? Era a aliança com Deus. Em vez de se preparar para a briga, tinha primeiro uma aliança com Deus. Josué teve que cumprir isso. Mostrar para eles que Deus estava em primeiro lugar. Era Deus o dono da guerra. Você está entendendo? Um exemplo, a nossa aliança com Deus deve ser sempre uma resposta de gratidão pelo que Ele já fez por nós e nunca, uma tentativa de benefício por meio de uma obediência, legalista, nada disso, tá? A sua exigência. Assim, esse povo aí, e Josué, e nós também, esse conceito foi fundamentado nos conflitos de Paulo. Lembra? Paulo, quando falou ali, em Gálatas, com aqueles que insistiram em que os gentios, convertidos, fossem circuncidados, como está na carta de Paulo, ali no livro de Gálatas. Israel estava à beira da maior campanha militar da sua história, meu querido irmão. E poderíamos ver que todos os acampamentos estivessem focados, nos preparativos da guerra. Josué precisava tirar isso deles e assim tem que ser nós também. Nós vamos entender. Mas não era da maneira convencional, em vez de preparar os cavalos, e afiarem as espadas. Eles decidiram a um ritual que deixou a maior parte da força de combate, vulnerável, pelo menos por 3 dias. Por quê? Foram circuncidados. Eles fizeram isso para celebrar, o seu relacionamento com Deus, que havia libertado eles do Egito. Primeiro Deus. Agora, por que eles fizeram isso? Em vez de estar amolando, se preparando para a guerra, por que eles fizeram isso antes? Eles reconheciam que a batalha pertencia ao Senhor. Aleluia. Por isso Deus em primeiro lugar, meu irmão. Por isso Deus em primeiro lugar. Hoje ainda a batalha pertence ao Senhor, tá? Era Ele naquele tempo, é Ele nesse mesmo tempo que nós estamos. A briga não é nossa, a batalha é do Senhor.
Nós somos soldados do Senhor. Nós temos que se alistar no exército do Senhor, queridos. Nós somos soldados. Tá? Por isso, Deus em primeiro lugar, meu irmão. Tá? A batalha pertence ao Senhor. Era Ele, Deus, quem lhe concedia a vitória do sucesso. É Ele que concede a vitória do sucesso até hoje. Tá? Jesus apresentou o mesmo princípio em palavras diferentes. Viu? Quando Jesus disse em Mateus 6,33, Ele disse, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essas foram as palavras de Jesus. Deus em primeiro lugar. Tá? O que você mais valoriza, né, meu irmão? Com essas palavras que Jesus diz, busque a Deus em primeiro lugar e todas as vossas coisas serão acrescentadas. O que você mais valoriza como roupa, vamos colocar aqui, né? Comida, casa, transporte, tudo isso vai ser acrescentado na sua vida se você colocar Deus em primeiro lugar. O povo de Israel deveria estar se preparando, amolando suas espadas, fazendo tudo, mas tinha uma coisa que precisava fazer em primeiro lugar. E ali eles comemoraram Páscoa, fizeram tudo. Amados, nossa vida diária, às vezes, nos afasta do nosso compromisso com Jesus Cristo. As dificuldades, a luta que nós temos aqui, às vezes nós esquecemos que Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Nos afastamos de Jesus assim. Agora, por que é fácil deixar Deus de lado por coisas que parecem mais importantes? Por quê? Desculpa aqui. Como podemos combater essa tendência nossa aí? De esquecer de Deus, em primeiro lugar. Está em Mateus 6,33, aí que ele disse. Nós combatemos escutando o que Jesus disse em Mateus 6,33. Tá? O reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E todas essas coisas serão acrescentadas, queridos. Tá? Buscar a Deus em primeiro lugar. Dedique os primeiros minutos da sua vida, quando você acorda, para Deus, como comunhão, para confissão e buscar o batismo do Espírito Santo, porque a aliança com Deus nos torna vitoriosos. Você ter uma aliança com Deus nos torna vitoriosos, meu irmão. Amém? Nós somos, como eu falei, soldados no exército de Jesus, porque a batalha é de Deus. Aleluia! Bendito seja nosso Deus, que declarou para nós que Ele é o comandante. É Ele que vai na frente. E nós somos o exército do Senhor para mostrar às pessoas quem é Deus, como que Ele é. Mostrar para as pessoas o amor, o caráter de Jesus, que mostrou quem é o seu Pai através dele. Mostrar para as pessoas o batismo do Espírito Santo, nos purificando, nos limpando, abrindo nossa mente, tirando a trava dos nossos olhos para enxergar o nosso próximo que está perdido. Nós somos exércitos do Senhor, meu irmão. Se aliste nesse exército. Porque tem um comandante
que já venceu a batalha, ele já disse que venceu. Você vai ficar do lado do perdedor? Eu não, queridos. Próximo estudo, Páscoa. Vamos entender ainda, dentro do livro de Josué, o que esse povo fez. Em primeiro lugar, Deus, primeiro, circuncisão e mais a Páscoa, tá? Deus primeiro, presta bem atenção, circuncisão e mais a Páscoa, tudo antes da batalha. Em vez de preparar as armas, estratégia para a batalha que eles estavam fazendo, eles dedicaram o templo para Deus primeiro, tá? Para circuncidar os que ainda não tinham sido circuncidados, realizar a Páscoa, que é uma festa de consagração a Deus, a Páscoa, tá? Porque é revelante que Josué tenha escolhido celebrar a Páscoa, apesar da tarefa enorme, e urgente de conquistar a terra prometida. Vamos ver isso amanhã, a Páscoa. Tá bom? Hoje nós ficamos aqui, ó. Primeira aliança. Você tem que fazer a primeira aliança com Deus. Amém? Dá um joinha, dá um like, compartilha. Vamos junto na palavra de Deus. Essa semana promete, que eu falei para vocês. Muito boa lição que nós vamos aprender essa semana, hein? Tá? Vamos junto. Compartilha aí, dá um joinha aí, se inscreve no canal. Vamos junto, pessoal. Qual é o teu problema? Você não quer ser vitorioso? Não quer estar no exército do Senhor? Prefere ficar aqui na terra quando ele chegar? Aqui haverá choro e ranger de dentes, meu querido irmão. Viu, minha querida irmã? Deus em primeiro lugar, assim que você acorda. É a Ele que você tem que agradecer primeiro. Não é seu pai e sua mãe. Primeiro a Ele, que é o Pai nosso, o Pai dos nossos pais. Fique com a paz do Senhor e até amanhã. Estudo, Páscoa. Vamos entender bem que Josué queria Deus em primeiro lugar na vida do povo israelita, principalmente a nova geração que ele estava caminhando para entrar na terra prometida. E ele agora é sucessor de Moisés. E agora é um homem escolhido por Deus. Sabe por quê? Porque era um ancião dedicado. Não se afastava de Moisés. Não se afastava da tenda. Não se afastava das coisas de Deus. Fazia com amor, com carinho, dedicação. Não é aquele ancião que é o primeiro ancião da igreja, que fica arrumando pregação para um lado, para outro, e na hora que a igreja precisa dele mesmo, a igreja que ele está tomando conta não está lá. Larga na mão dos outros, só porque não é o primeiro ancião. Deus tem que estar em primeiro lugar. Você tem que cuidar da casa de Deus. Foi por isso que o Senhor escolheu Josué. Não se afastava de Moisés, e quando ele subia no monte, ele ia. A Bíblia não relata, mas Moisés com certeza falava para ele, não precisa você ir, Deus vai falar só comigo. Fica aqui com o povo. Ele falava, eu vou onde o senhor for. Eu não vou poder chegar lá, onde o senhor vai, mas eu fico no meio do monte. Se o senhor demorar 1 ano, eu estou lá, 10 anos eu estou lá, esperando o senhor. Deus olhava lá de cima e falava para os anjos, é ele que vai ficar no lugar de Moisés. Sacerdote fiel, dedicado a mim e à casa do Senhor e ao povo. Fica aí o lembrete para os anciões que estão assumindo aí, na virada do ano aí, assumindo a igreja para tomar conta e ajudar os pastores. Amém? E ajudar o povo de Deus, em primeiro lugar. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Amanhã nós estamos juntos. A Páscoa. Tá? Nós vamos colocar o título Páscoa. Tá bom? Páscoa. Vamos entender ainda a caminhada de Josué com o povo. Fica com Deus. Tchau.